Olá, boa noite. Esta semana a greve dos servidores da Suframa completou um mês e o comércio de Manaus já sofre com o desabastecimento. Em algumas redes de lanchonetes, por exemplo, falta mais da metade dos produtos. Um problema que também atinge outros setores e já preocupa a Câmara de Dirigentes Lojistas, que teme por demissões. O cenário vem mudando no centro comercial de Manaus. Ruas antes movimentadas hoje estão quase vazias. Falta mercadoria nas lojas, enquanto as transportadoras abarrotadas de cargas. E o motivo está na greve dos servidores da Suframa, que há mais de um mês estão liberando somente itens da cesta básica, medicamentos e produto hospitalar. O restante continua dentro das carretas e sem previsão para descarregar. O prejuízo disso vai todo para o transportador, que infelizmente tem seu equipamento como se fosse um táxi, ele tem que oferir, tem que rodar, pegar passageiro de um lado para o outro, assim somos nós, temos que ter carga para movimentar, para poder ter receita. Se nós não temos isso, nós estamos tomando um prejuízo diário de R$ 1.250 por carreta parada. E os prejuízos aumentam diariamente. Por dia, 350 carretas chegam em Manaus. O espaço nas transportadoras quase não existe mais. Com os pátios lotados, a solução encontrada pelos empresários é deixar as carretas no meio do rio, naquelas balsas. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Aéreo e Rodoviário, desde o início da greve dos servidores da Suframa, 900 carretas estão paradas em Manaus sem vistoria. Isso gera um prejuízo de R$ 182 milhões. Ainda segundo o sindicato, apenas 60 carretas são vistoriadas por dia pelos fiscais da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O comércio, por exemplo, está desabastecido, diz o diretor-presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus. Não é justo um estado de mais de 2 mil pessoas, 2 milhões e meio de pessoas estarem reféns dos funcionários da Suframa. Eu queria que eles entendessem que não é o momento de pedir um reajuste, é o momento de manter o seu emprego. O governo federal, pelo tudo que a gente ouve e lê, não vai repassar para ninguém nesse período. Tem um problema muito sério. Segundo a CDL, os mais afetados estão sendo as redes de lanchonetes, supermercados, lojas de artigos juninos, lojas de roupas e calçados, lojas de importados e materiais de construção. Dona Fátima está sentindo na pele o que é crise econômica junto à falta de mercadorias. No material de construção dela, na zona centro-sul de Manaus, faltam torneiras, canos e tomadas. Quando chega o pedido, vem pela metade. Os clientes já não vêm mais aqui. Funcionários parados com a baixa movimentação. Eu estou numa situação que estou dando férias para funcionário para não demitir. Porque a situação é essa que você está vendo aqui na loja, não tem cliente, está parado mesmo, parou tudo. Mas nem todos os empresários estão agindo como Dona Fátima. A previsão é de mais demissões nos próximos dias. Agora tem previsão de mais demissão, né? Não tem jeito, não tem como, não tem um produto, como é que eu vou fazer? Não tem percentual para aquele funcionário ficar ganhando a diferença. Ele ganha o salário mínimo e ganha com aquela comissão que ele vende. Não tem comissão, ele vai sobreviver como? Com isso, demissão. Foram condenados a 37 anos e 6 meses de prisão os 4 policiais militares acusados de sequestrar, torturar e matar 2 homens suspeitos de roubarem os pneus de um veículo. O crime aconteceu há 8 anos aqui na capital. O julgamento, que iniciou na quarta-feira, entrou pela madrugada e só terminou por volta das 2 horas desta quinta-feira. Os policiais militares João Alves da Silva, Reinaldo da Costa Santos, Marcos Paulo Ferreira de Araújo e Lúcio Magno de Souza Rodrigues são acusados de sequestrar, torturar e matar 2 homens que foram tidos como suspeitos de roubar 4 pneus de um veículo na capital em 2007, na zona centro-sul de Manaus. Os 4 PMs que aguardavam o julgamento em liberdade foram condenados a 37 anos e 6 meses de prisão por duplo homicídio qualificado. A partir da condenação pelo Conselho de Sentença, formado por um júri popular, o juiz do 2º Tribunal do Júri deferiu a pena dos réus. Já que foram 2 vítimas, a pena de 18 anos e 9 meses foi dobrada para cada réu. A sessão de julgamento dos PMs, que iniciou na quarta-feira, entrou pela madrugada e só terminou por volta das 2 horas desta quinta-feira.
A socialite Marceline Schumann e Karen Marques, suspeitas de envolvimento na tentativa de homicídio da bacharel em Direito Denise Silva, voltaram a ser presas nesta sexta-feira na capital. O mandado de prisão foi expedido pela terceira vara do Tribunal do Júri. Elas respondiam o processo em liberdade, monitoradas por tornozeleiras eletrônicas, mas teriam violado as restrições de locomoção. O mandado de prisão foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Marceline Schumann e Karen Marques respondiam um processo por tentativa de homicídio em liberdade, monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. Mas, de acordo com a decisão da terceira vara do Tribunal do Júri, as duas descumpriram o perímetro permitido para a circulação delas pela cidade. Marceline Schumann recebeu voz de prisão quando almoçava em um restaurante. Já Karen Marques estava em casa quando foi presa. Antes de ir para o presídio feminino, a socialite e a comparsa foram levadas ao Instituto Médico Legal, onde fizeram exames de corpo de delito. Recebi a incumbência dos mandados que foram expedidos nesta data, da Karen e da Marceline, juntei a minha equipe, fomos até a rua e conseguimos efetuar a prisão das duas. Estão voltando ao Centro de Detenção Provisória Feminino, onde ficarão à disposição da Justiça. Marceline Schumann é acusada de ter mandado matar a bacharel em Direito Denise Silva em novembro do ano passado em um estacionamento de uma academia. No inquérito policial, Karen Marques teria fornecido a arma usada no crime. Outros dois suspeitos de participação na tentativa de homicídio seguem presos e um quinto envolvido aguarda julgamento em liberdade. As ações de combate à sonegação fiscal realizadas pela Secretaria de Fazenda do Amazonas já resultaram na recuperação de 90 milhões de reais em impostos que eram sonegados entre os meses de janeiro a maio desse ano. Esta semana, as ações de combate à sonegação fiscal foram reforçadas em lojas do centro de Manaus. Dos 156 estabelecimentos fiscalizados, 28 foram lacrados e 76 notificados. A gente quer formalizar esses contribuintes para eles realmente se transformarem em contribuintes de direito, porque eles já são contribuintes de fato, promovem a saída de mercadoria regularmente e os caracteriza como contribuintes do ICMS. A outra vertente é a situação cadastral das empresas, que a gente precisa verificar se todas as empresas dessa área estão ativas no cadastro da Cefaz. Segundo a Cefaz, de janeiro a maio deste ano, 90 milhões de reais foram recuperados. Os valores são referentes às ações nos segmentos que recolhem o ICMS via regime de substituição tributária, levantamentos fiscais em geral, cruzamentos de informações, fiscalizações em trânsito, principalmente em Manaus, e blitz em segmentos específicos. Para reforçar o combate à sonegação fiscal, em agosto o governo deve lançar a campanha Nota Fiscal Amazonense, com o objetivo de estimular os consumidores a exigir a nota fiscal na hora da compra. Os clientes deverão solicitar a inclusão do CPF na nota para concorrer a prêmios. Esta semana, pela segunda vez, o Serviço Geológico do Brasil voltou a registrar a estabilidade do Rio Negro aqui na capital. Mas, segundo o CPRM, ainda é cedo para avaliar se isso representa o início da vazante. No centro de Manaus, a água já começou a invadir também a Avenida Eduardo Ribeiro. Seu Valderino, que monitora o comportamento das águas no Porto de Manaus, diz que o Rio Negro está há 2 dias parado. Segundo ele, o rio subiu apenas 5 centímetros entre o fim de semana passado e o início dessa semana. Se observarmos o ano passado, o rio passou mais de 10 dias parado. Depois de 15, 20 dias é que ele começou o seu período de vazante. Mas na frente do porto, no começo da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital, a alagação por conta da água que transborda pelas galerias significa prejuízos para os comerciantes, motoristas e pedestres. E aqui na calçada, o pedestre precisa estar atento. Se o motorista não tiver bom senso, certamente quem passa por aqui, de repente, pode tomar um banho. O ponto de táxi no local está tomado pela água e os motoristas são obrigados a trabalhar assim mesmo. Os clientes procuram se afastar por conta do mau cheiro da água poluída. A população sofre com a parte de alguns motoristas ficam passando na via, pública com muita velocidade. Então, algumas pessoas pegam alguns banhos mesmo. O transtorno é de a gente
sofrer um pouco com a água poluída que sai do esgoto, né? Afasta os passageiros. A chuva por aqui não é nem um pouco bem-vinda. Nessas imagens gravadas de um celular no último domingo, é possível ver que a rua foi bastante alagada e as lojas precisaram fechar as portas. Um homem chega a ficar ilhado. Já essas fotos tiradas por um comerciante mostram ainda mais da alagação. Os funcionários precisaram ser mobilizados com os rodos. No domingo foi até preciso fechar a via? No domingo nós colocamos nossos funcionários para fechar a via, porque não tinha ninguém, aqui virou um rio. Um rio, realmente, passou um bom tempo, ainda tivemos problema com algumas pessoas que não entenderam o nosso lado, achavam que nós estávamos fazendo isso, essa é a necessidade. Infelizmente, as pessoas não sabem como que nós convivemos aqui, no dia a dia, só nós mesmos. De acordo com o superintendente regional do Serviço Geológico do Brasil, o cenário em relação à cheia dos rios é de estabilidade em boa parte dos municípios do interior do estado e na capital. Para ele, o repiquete, que na prática é uma subida repentina das águas, registrado na semana passada, não foi tão significativo, mas ainda tem a influência das chuvas. Ano passado, a cheia se esticou até o dia 3 de julho. Esse é o momento aqui de estabilidade dos rios, tanto para o Rio Negro em Manaus, quanto também para Solimões, na região de Manacapuru, já indicando um final de cheia. No entanto, qualquer chuva que ocorra aqui acima da média pode fazer com que o nível dos rios se eleve aí 1 e 2 centímetros. No entanto, é um período final de cheia com tendência já de descida. Mas se tem notícia que o verão está chegando e esse ano o Rio Negro já sofreu uma grande influência da estiagem. O verão ele já começa agora no mês de julho. Os 3 meses que menos chovem aqui na cidade de Manaus é julho, agosto e setembro. E este ano a expectativa é de um verão um pouco mais severo que os anos anteriores. Nós estamos sofrendo aí o efeito El Niño. O El Niño é um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico, no Peru, e quando o El Niño ocorre, ele provoca chuvas abaixo da média em toda a região amazônica. E, portanto, esse ano o cenário que se desenha para o verão é de um verão mais forte que o verão dos anos anteriores. Enquanto o rio não dá sinais mais expressivos para a vazante, essa dona de casa também continua tendo que se adaptar e espera que as águas desçam logo. Seque logo, né? Porque a minha casa está alagada fundo já. Todo ano é isso. Todo ano. Com a ajuda das ações do homem, os transtornos das enchentes são inevitáveis, mas não que o ciclo natural de subida das águas não proporcione paisagens bem interessantes como essas na orla de Manaus. E vamos conferir como vai começar o fim de semana, os detalhes da previsão para este sábado no mapa. Em Parintins, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Boca do Acre, o sol aparece com previsão de poucas nuvens. Mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Já em Manaus, o sábado fica nublado, com chance de chuva fraca no decorrer do dia. E as temperaturas variam entre 26 e 32 graus. O Campeonato Amazonense de Juniores, que foi interrompido no início do mês após os clubes alegarem falta de recursos para realizar as partidas nos estádios do governo, foi retomado essa semana. Após o impasse sobre o pagamento do quadro móvel, o governo do estado decidiu liberar os estádios mediante a uma série de regras que devem ser seguidas pelos clubes que disputam o Barezinho. Inicialmente, a Fundação Vila Olímpica alegou que não recebeu a tabela de jogos atualizada. Mesmo assim, as partidas ocorreram. Depois que o Campeonato Estadual Juniores foi interrompido, porque, segundo os clubes, faltava dinheiro para pagar o quadro móvel nos estádios onde as partidas eram realizadas, a Fundação Vila Olímpica, que administra os estádios, liberou os locais para a continuação do Barezinho, porém com uma observação. Cada um que vai jogar, cada clube tem que assumir a responsabilidade. Tudo que quebrar tem que consertar. Se quebrar e não consertar, eles estão proibidos de entrar nos nossos campos. Todos os clubes que participam do Campeonato Juniores e forem usar o estádio terão de assinar este documento, o alvará de autorização de uso. Até agora, ninguém assinou.
Com certeza. Eles ficaram de refazer o calendário, trazer o calendário para cá. Em cima desse calendário, a FVO vai ver o número de jogos de cada clube e fazer um alvará de responsabilidade para eles assinarem. Até hoje, já está com 2 semanas e o senhor Ivan Guimarães ficou de trazer essa tabela para cá no dia seguinte. Já tem 2 semanas, essa tabela até hoje não apareceu aqui. É aí que mora o problema. Apesar de não terem autorização para jogar nos estádios do governo do estado, a produção do Band Cidade entrou em contato com dirigentes dos clubes que afirmaram que desde o dia 24 estão jogando tanto no Carlos Amit como no Ismael Benigno, a Colina. Das 5 partidas da segunda rodada, 3 foram realizadas em estádios do governo, sem a FVO saber. Pois é, mas nesta sexta-feira a Fundação Vila Olímpica informou que a documentação e a tabela foi sim entregue. Com a documentação assinada, o campeonato volta a ficar regulamentado. A Comissão de Turismo da Câmara Federal visitou na manhã de hoje as instalações da Arena da Amazônia. O objetivo é avaliar os preparativos para a recepção de turistas nas cidades que serão sedes durante os Jogos Olímpicos de 2016. Além da capital amazonense, a comitiva liderada pelo deputado federal Alex Manente também vai passar por outras cidades como Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, que também vão sediar partidas de futebol durante a Olimpíada. Segundo pesquisa feita pela Amazonas Tour, durante a Copa do Mundo em 2014, cerca de 120 mil turistas vieram a Manaus e deixaram mais de 325 milhões de reais na economia local. Ainda de acordo com a pesquisa, o índice de satisfação foi bastante positivo. O comandante do policiamento especializado da Polícia Militar, Tenente-Coronel Cleitman Rabelo, pediu a transferência do prefeito cassado de Coari, Adail Pinheiro, para uma unidade prisional comum. Adail está preso em uma cela do batalhão do CPE desde fevereiro do ano passado, após o Ministério Público desarticular uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes que seria comandada por ele. O comandante do CPE justifica que Adail perdeu o foro privilegiado após seu mandato ter sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de transferência foi encaminhado ao comando da Polícia Militar, que enviou o ofício para o juiz da Vara de Execuções Penais. Em sua decisão, o juiz Luiz Carlos Valois Coelho alegou não poder determinar a transferência, já que não há procedimento sobre a prisão de Adail instaurado na Vara e que o pedido deve ser encaminhado à primeira ou segunda instância da Justiça amazonense. E começa logo mais o Festival Folclórico de Parintins. A ordem das apresentações foi definida em sorteio realizado nesta quinta-feira. Pelo sorteio realizado na Praça da Catedral, a ordem de apresentação ficou assim. Esta noite, o Boi Garantido abre o festival e o Caprichoso encerra. Amanhã, sábado, o Boi Caprichoso inicia e o Garantido encerra as apresentações na Arena do Bumbódromo. E no domingo, o Boi Vermelho e Branco abre e o Boi Bumbá Azul e Branco encerra o festival. O sorteio agradou os representantes dos 2 bois bumbás, que agora aguardam um grande público para prestigiar a festa. Programamos um boi para essa ordem de apresentação. Então, por uma questão técnica, essa é a melhor ordem para um boi se apresentar. Digamos que o Caprichoso já parte com alguns pontos de vantagem pela ordem de apresentação. Não poderia ter sido melhor o sorteio para nós abrirmos o festival. Estamos preparados, estamos convictos de que iremos fazer um grande festival. Para comemorar o Jubileu de Ouro do Festival Folclórico, os 2 bois trazem temas que prometem encantar a todos na arena. Em busca do tricampeonato, o Boi Garantido vai para a arena com o tema Vida, com uma viagem pela vida vertebrada, invertebrada, cultural e espiritual. Em busca de levantar o título de campeão nos 50 anos do Festival de Parintins, o Boi Caprichoso aborda o tema Amazônia, um espetáculo que deve mostrar os símbolos e a cultura do povo da Amazônia. E diversos políticos devem acompanhar a partir de hoje o Festival Folclórico de Parintins, entre eles o senador Aécio Neves, que nesse momento embarca para a ilha Tupinambarana, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui na capital. Mas antes, ele cumpriu uma rápida agenda nesta sexta-feira em Manaus.
senador Tucano desembarcou no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta de 2h30 da tarde. Aécio Neves cumpriu uma agenda rápida na capital amazonense. Ainda no aeroporto, ao lado do prefeito de Manaus, Arthur Neto, Aécio falou com a imprensa e destacou a crise que afeta o Brasil. O Brasil tem hoje uma presidente da República sitiada, que não pode sair do palácio, não pode olhar nos olhos das pessoas, porque enganou os brasileiros. E, lamentavelmente, quem vem pagando a parcela maior dessa conta são os trabalhadores, com o desemprego crescendo, com os direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, abono salarial, por exemplo, sendo tirados. E o que nós temos pela frente? Um governo que não sabe para onde ir. Há quase um ano, o senador Tucano não visitava o Amazonas, dessa vez uma agenda menos política. Mesmo assim, o prefeito Arthur Neto, que é um dos principais aliados de Aécio na corrida presidencial, fez questão que ele participasse de uma ação da prefeitura. Nós vamos agora para o Paço Municipal, porque tem um anúncio muito importante a fazer à cidade. E eu quero dizer ao Aécio com muito orgulho que, apesar das restrições todas, de todo o cerco econômico do governo federal, Manaus é uma cidade que está de pé. Talvez a única que pagou o 13º salário na metade do ano. É absolutamente em situação de solvência e arcando, inclusive, com investimentos em educação. Daqui do aeroporto, o senador Aécio Neves seguiu para o centro da cidade, onde participa, junto com o prefeito Arthur Neto, da assinatura de um contrato de revitalização da Avenida 7 de Setembro. De lá, eles seguem para um shopping da cidade. A visita do senador Tucano ao Amazonas termina em Parintins, onde participa do Festival Folclórico. E o Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não esqueça que você também pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/BandAmazonas e curta a nossa fanpage. E amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o coronel da reserva, Alexandre Oliveira, autor do livro que fala da relação entre judaísmo e cristianismo. O programa vai ao ar 1 hora mais cedo, 5:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band, destacando os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Boa noite para você, obrigada pela audiência.